Bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos ter uma revisão para a nossa avaliação de ciências, ok? Então, com o livro, estudem no livro, os conteúdos já foram mandados para casa, nós vamos falar sobre o vento, sobre o tempo e o clima, sobre os instrumentos, né? Os instrumentos são utilizados para medir, os instrumentos são os meteorologistas, né? Para medir a pressão do vento, a velocidade do vento, ok? Vamos falar de saneamento básico, certo? E vamos falar sobre a estação de tratamento de água, tá? E vamos falar da dessalinização. É quando o processo que a gente faz para retirar o sal da água do mar, ok? Então, vamos lá. Quais são as funções do vento? O que o vento ajuda a gente? O vento, ele ajuda a gente, ele influencia a temperatura, né? Transportam as nuvens de um lado para outro, assim, por isso é que ocorre em alguns lugares chove e em alguns lugares não. Isso é a ação do vento, ela transporta as nuvens. Auxilia na navegação, barcos à vela, né, que sofrem movimento através do vento, e na reprodução de plantas. Por que na reprodução de plantas? Porque o vento, ele espalha as sementes das plantas para outros lugares. Então, ali vai surgindo novas germinações, ok? Logo, o vento é o ar em movimento. O ar em movimento de quê? Subida e descida na atmosfera terrestre, tá? Então, o ar é um movimento de subida e de descida na atmosfera terrestre, ok? Os ventos, eles podem ser classificados em brisa, ventania, furacão, tornado, certo? A brisa é um vento brando, um vento fraco, aquele vento bem fraquinho, suave, que às vezes faz de tardezinha, a gente está assim, aquele ventinho gostoso. Aquilo é a brisa. A ventania já é um vento forte, né? Que você não pode ficar na rua, tá? Aquele vento bem forte. O furacão é aquele vento extremamente forte que destrói tudo, que derruba árvores, que vira carros. Esse é o furacão. E temos o tornado. O tornado é aquele vento que ele vem em forma de funil, rodando, né? Então, ele vem rodando. Quando ele bate no solo, ele tem a forma de um funil, tá? Então, esse vento é o pior que tem, porque ele vai rodando, ele vai levando tudo que ele vê pela frente. Vai levando casa, vai levando carro, vai levando barco, vai levando tudo que ele vê pela frente, ok? Aí nós temos o tempo e o clima. Muita gente acha que tempo e clima é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Olha só a definição que eu botei para tempo. O tempo é referente às condições atmosféricas de um local em um determinado momento. Agora, o clima é referente ao conjunto das condições atmosféricas do local e se mantém por um longo período de tempo. São as características do local e não sofre alterações pequenas. Então, o tempo, o que é o tempo? Hoje amanheceu chovendo, foi, mas daqui a pouco pode estar sol. Então, isso é o tempo, eles variam de uma hora para outra, tá? Num período pequeno de tempo, então eles variam de uma hora para outra. Então, o tempo é relacionado àquele. Hoje está chovendo, mas daqui a pouco pode abrir um sol. Isso é um tempo. O tempo. O clima assim, ele já tem uma variação mais longa. O clima do Rio de Janeiro é muito quente. É a característica do Rio de Janeiro, é ter o clima muito quente. Em Santa Catarina, neva. É o clima daquele local. Neva, é fazer muito frio. Então, o tempo é a condição frequente ali, em pouco tempo. Está chovendo, mas pode fazer as variações no mesmo dia. E o clima não, é uma variação mais longa, é característica local. O Rio de Janeiro é característico como ter um clima tropical muito quente.
o Rio Grande do Sul tem um clima muito frio. Esse é o clima, ok? Tem essa diferença. O tempo varia de uma hora para outra, em um curto período. E o clima não. O clima é a condição daquele local, tá? A característica daquele local. Para fazer a previsão, os meteorologistas utilizam diversos instrumentos. Quem sabe me dizer o que é meteorologia? Meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas, tá? É a meteorologia. Então, quem estuda são os meteorologistas, tá? Aí nós temos o barômetro, tá? Que é um instrumento utilizado para medir a pressão do ar. O anemômetro, que é um instrumento utilizado para medir a velocidade do ar. A minuta indica a direção e a intensidade do vento, ok? Aí nós vamos partir para saneamento básico. O saneamento refere-se ao tratamento e distribuição de água tratada para a população, a coleta e o tratamento de esgoto e a coleta de resíduos. Na casa de vocês não passa o caminhão do lixo? Então, ele faz a coleta seletiva, tanto lixo orgânico como lixo que pode ser reciclado. Então, é o saneamento básico. Aí nós temos, por isso, existem as estações de tratamento de água e de esgoto, tá? Na estação de tratamento, a água passa por um tratamento antes de ser distribuída para os seres humanos, para a população. Na estação de tratamento de água, que nós chamamos de ocorre várias etapas até a água chegar na nossa casa, ok? Na primeira etapa, é captada a água dos rios, certo? Eles a água dos rios e depositam em tanques. Depois, na segunda etapa, nesse tanque onde a água está, são adicionados produtos químicos. Para quê? Para que tirem diversos micro-organismos que vêm na água, diversas bactérias que matem, né? Na etapa, nós temos a floculação. As impurezas que ainda vêm na água, elas, na etapa da floculação, o que acontece? Elas se juntam, formando flocos, e aí se depositam no fundo do tanque. Como elas se depositam no fundo do tanque, na decantação, a água passa e esses flocos ficam ali, tá? Então, na floculação, elas formam os flocos, e na decantação, esses flocos se depositam no fundo do tanque. E ali a água passa já sem impurezas, tá? Na etapa, temos a filtração. A água é filtrada com carvão, areia e rochas para retirar, né, para remover algumas impurezas que ainda possam ter, ok? Na filtração. Depois ela vai para desinfecção e fluoretação. Ali na desinfecção e na fluoretação, elas recebem outros produtos químicos, tá? Que são agentes que eliminam os agentes causadores de doenças, tá? E também recebem flúor, tá? O flúor, que acontece? Para que serve? O flúor serve para combater as cáries dentárias. Então, eles adicionam primeiro o produto químico para retirar alguma impureza. E depois eles adicionam o flúor, tá? Para poder proteger os dentes, ok? E na sétima etapa, a água é armazenada em reservatório e ali ela é distribuída para a população. Mas quando essa água chega na nossa casa, a gente pode usar direto a água para beber? Não. Na nossa casa também tem que ter uma filtração, tá? Tem que passar por um filtro para que a gente possa consumir. Ou quem não tem filtro, compra aquele garrafão de água, que também é filtrada, tá? Para a gente poder beber. Não tem, pode ferver a água, gelar e beber, que ali já matou algum micro-organismo que tenha ficado, tá bom? Durante a decomposição do lixo, ocorre a produção
um gás que é muito prejudicial para o meio ambiente. Esse gás nós chamamos de metano. Esse gás, o que acontece? O lixo é depositado nos lixões, né? E ali esse gás sobe. Então, esse gás prejudica o meio ambiente, prejudica as plantas, prejudica os animais, tá? O nome dele é gás metano, ok? E também temos a dessalinização da água. O que seria dessalinização, tia? Dessalinização é o processo que remove o excesso de sal da água, tá? Tornando ela adequada para o consumo. Então, aquele excesso, a água do mar não é muito salgada. Então eles pegam essa água, fazem a dessalinização dela e ela sal e pode ser consumida pelo ser humano. Ok? Gente, então, ó, nós vamos aqui a nossa revisão de ciências, tá? Presta bastante atenção na hora de fazer a prova, ok? E aqui aguardando vocês quando vocês quiserem voltar. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo para todos.